Fala galera, que alegria! Nós estamos aqui iniciando mais um podcast. Hoje nós temos a honra de receber a nutricionista Rayane Bruna. Que alegria! Nós vamos falar de muita coisa boa nesse podcast. Fique com a gente até o final, assista esse vídeo até o final. Nós vamos falar da importância da nutrição para a saúde do corpo, o que você deve comer, o que você não deve comer. O assunto vai ser muito bom. Rayane, que honra te receber aqui. A honra é minha. Ah, que alegria. Então, o que te levou à nutrição? O que te levou a querer ser uma nutricionista, a falar da saúde do corpo para as pessoas? Começou em mim primeiramente, né? Em 2015, eu ganhei um peso de 105 quilos. E é onde eu me desesperei, né? Porque a vida inteira sempre fui magra. E aí eu ganhei 105 quilos. E aí comecei a mudar alguns hábitos alimentares. E aí era obrigatório estudar sobre os alimentos. Sim. E nisso comecei a perdi alguns pesos e vi também que dali eu meio que empaquei. Eu já não conseguia mais perder peso. E eu comecei a estudar pelo próprio Google, mas vi que o Google também era limitado. E aí teve um dia numa madrugada que a nutrição, quem me conhece, não tinha nada a ver comigo. Sempre fui vendedora a vida inteira. Não tinha nada a ver comigo a nutrição, né? Mas a nutrição estava no coração de Deus para minha vida. E aí a gente precisa sonhar os sonhos dele, né? E aí eu me inscrevi para fazer um técnico de nutrição, lá na Tijuca. E eu não vou esquecer isso nunca, de madrugada. Me inscrevi, e aí logo pela manhã eles me ligaram. Falei, tá bom, vou pensar. Só que eles me ligaram de novo, só que já não era mais o grupo de técnico de nutrição. Era a própria faculdade, me dando uma bolsa, e eu tinha que fazer uma redação. Falei, gente, eu acho que isso aqui... Eu achei que eu tava sonhando, que eu tava meia doida. Falei, não tem condição de fazer nutrição. Nutrição é para quem tem dinheiro. Eu não tenho filho, uma outra rotina. Falei, não, gente, o negócio não é para mim, não. Mas eu fui lá crendo. E eu fui lá, fiz a redação. E logo em seguida, 2 dias depois, a instituição me ligou e disse, você foi aprovada na redação, estamos te esperando para fazer a sua matrícula. E foi isso, eu me matriculei e graduei aí. E que alegria, né? Você vê a importância aí. Já é um primeiro testemunho, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm sonhos, mas não se vê capaz de realizar, né? Acha que não tem capacidade. Não, isso não é para mim, é para alguém que estudou, é para alguém que tem recurso, né? E aí fica uma lição para você. Você que tem um sonho, um projeto, você é capaz, você consegue, tá? Ó, a Rayane hoje se formou em nutrição porque ela acreditou. Entendeu? E é isso aí. Continue crendo que você vai alcançar coisas grandes na sua vida. E vamos lá. Então, Rayane, qual a importância da nutrição? Sabe? É o papel da nutrição para o corpo. O que proporciona para o corpo? Então, vamos lá. Eu comer não significa que eu estou fazendo um ato de nutrição em mim. Comer todo mundo come, mas não significa que eu estou sendo nutrida. Por isso que tem muita gente que tem desnutrição, mas aparentemente não está desnutrido. Mas se a gente for pegar exames bioquímicos, esse paciente está cheio de déficit de vitaminas e minerais. E quem me dá essas vitaminas e minerais? O próprio fruto, os legumes, os vegetais. Então, a nutrição ela é importante por conta disso, porque ela tem o poder de... nós somos divididos, né? Somos construtores, somos reguladores. E da onde que eu tenho alimentos reguladores? Nos laticínios. Aonde eu tenho os energéticos que te geram energia? Os carboidratos, os bons carboidratos. A batata, o próprio pão é uma fonte de carboidrato. Mas tudo isso tem que ter equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que tudo demais, né? É sobra, né? Independente do que seja do alimento, ainda que seja algo, até a própria água, né? Sim, tanto que a gente tem uma continha do seu peso com a água. A gente faz uma conta e fala, pastor Roberto, você vai tomar 3 litros de água. Por quê? Eu fiz uma conta e eu sei que você tem que beber 3 litros de água. A sua esposa tem que beber 1,6 litros. Por quê? Ela é ela e você somos diferentes. Ao mesmo tempo iguais e ao mesmo tempo diferentes. E tem a ver com o corpo, né? Com o peso de cada um, né? Sim. É o peso. E, assim, você é homem, ela é mulher. Então, é diferente. O metabolismo, ele reage diferente, né? Sim, a nossa fisiologia, sim. Tanto que tem gente... vamos lá. Você tem uma taxa metabólica basal para poder sobreviver. Sim. Né? Vamos fazer uma taxa metabólica basal o quê? Na sua idade, na sua altura e no seu peso. Para você sobreviver. Se eu como a mais do que isso, eu começo a fazer o quê?
a acumular gordura. E se eu como de menos, não tendo uma nutricionista que vai equilibrar isso, que ela vai trazer equilíbrio naquilo que de fato você precisa, eu logo descompenso. É igual a pessoa que não come de maneira alguma e ela tem o quê? Uma fadiga constante. Ela está constantemente fadigada. Muita gente fala, tá oprimido? Não, às vezes esse cara só quer comer. Sim. Esse cara só precisa de alimento. Mas que alimento é esse? Que alimento é esse que eu vou fornecer para ele, né? Aí entra a nutricionista, né? Na verdade, a nutrição, ela faz parte da humanidade, né? Todos nós, você é dividido, como eu falei anteriormente. São os carboidratos, precisamos dos carboidratos, precisamos do próprio lipídio, que é uma gordura saudável. Que gordura saudável é essa, Rai? É um abacate. O abacate é uma gordura saudável. Sim. Tem legionoses, que é a castanha do Pará, é uma gordura saudável. E, na verdade, a gordura saudável não é os penozinhos, não, né? Não, não é não. Não é comer lá a beira da carne, né? Não é. Claro que se você comer uma, isso vai te fazer mal, não. Mas que constância é essa que você tem? Ai, nunca mais vou poder comer o McDonald's? Não, mas que constância você tem? Qual é o teu hábito? Qual é a tua constância nisso, né? Aí, na verdade, então, a nutrição, ela traz equilíbrio para o corpo, né? Sim. Ela traz equilíbrio para você saber até onde você pode ir, né? Que legal, estou gostando muito. Quais são os benefícios que os alimentos certos trazem para o corpo? Os alimentos certos, Sim. Na verdade, são um conjunto, não há um alimento direcionado. Até porque, vamos lá, eu venho um paciente Vem um paciente com uma debilidade, né, com uma comorbidade, um diabético. Sim. O diabético, ele tem uns alimentos específicos para ele, né? Mas você me procura, eu quero ter uma alimentação saudável, por onde começar? E aí a gente vai dividir isso em macronutrientes, desde o seu café da manhã à hora de você dormir. Isso é dividido em macronutrientes. Como? Então nunca mais eu vou poder, se eu vou numa nutricionista, nunca mais eu vou poder comer um McDonald's, nunca mais uma torta? Não, porque a vida é feita de equilíbrio, né? Tanto que a gente fala... Algumas pessoas falam assim, é dia do lixo. Na verdade, não é dia do lixo. É o dia que eu posso comer algo prazeroso, né? Porque, na verdade, o prazeroso não é sustentável. É verdade. O prazeroso não é sustentável. O que sustenta, galera, é arroz e feijão. E isso é para vida espiritual também. Tudo, porque a nutrição também está nisso. Ah, que legal. Então, na verdade, o entendimento que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, né? É importante a gente falar isso, né? Então, exatamente. A gente não pode ingerir qualquer coisa. Eu penso, né, que a gente ingerindo qualquer coisa, isso também, um exemplo, a ponto de lhe causar uma obesidade, e você também está uma agressão ao templo do Espírito, que é o seu corpo, né? Sim, sim. Paulo fala, né, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós somos divididos alma, corpo e espírito. Sim. O que você tem se alimentado? É aquilo que vai florescer dentro de você. Né? E se, na verdade, alma, corpo e espírito, tem uma galera que fala assim, o meu corpo, minha regra, é uma mentira. Na verdade, nem é idolatria. E eu vou chegar nessa parte da idolatria do corpo. Na verdade, é o equilíbrio. Paulo está dizendo assim, você precisa cuidar. 1 Tessalonicenses também fala sobre que Deus, ele aprova que você cuide do seu corpo. Sim. E desde o princípio, lá em Gênesis, Deus está falando, ó, eu trouxe ervas, eu estou liberando ervas, eu estou liberando semente, eu estou liberando fruto, a árvore que você pode ir lá pegar o fruto, que você possa comer. Desde o princípio, tudo ele fez. E ele ainda diz assim, eu vi que tudo era bom para mim, para você, para uma sociedade inteira. Né? Mas hoje, na medida que nós vamos evoluindo, o que vem crescendo? Industrializado. Os fast food. Sim. O mediatismo tem gerado uma grande opressão, que eu posso falar, na população, porque eu não digo só de obesidade, né? Quando alguém está obeso e se remete logo ao nutricionista, eu conheço muita gente que tem um corpo ideal e que extremamente vive uma opressão espiritual, porque de fato não cuida. Se você for pensar pro lado até mesmo do espiritual, quando Daniel, ele não cai diante do banquete do rei, e ele separa aqueles 10 dias para fazer, vou comer só legumes e água. A Bíblia diz que ele não ficou só no físico, porque não é só a importância do físico. Deus falou assim para ele, olha, eu tô te dando sonhos, eu tô te revigorando, eu tô te animando, porque tudo isso está dentro de você. Somos alma, corpo e espírito. Somos divididos em 3 esferas. Então isso não tem como. Peraí, eu sou crente, mas eu como de qualquer jeito. É templo do Espírito Santo de Deus. Então, como que você tem cuidado do tempo da onde você diz que tem o Espírito Santo de Deus? É uma agressão quando eu não cuido. Exatamente. Né? É uma agressão quando eu não cuido. Então a gente precisa ter um equilíbrio aí. Ah, perfeito. Então o segredo é o equilíbrio. A gente entende que para tudo na vida,
né? Para tudo. Até para o nosso corpo mesmo, né? A gente sabe que o dedão do pé que dá equilíbrio para o corpo, e se a gente não tiver o dedão, a gente perde o equilíbrio. Então, isso a gente entende que o que mantém o corpo de pé é o equilíbrio. Sim. E como você disse, você fez uma pergunta, a nutrição, né? A importância da nutrição na população. A nutrição, e sendo eu como nutricionista, nós temos o dever de fazer promoção, prevenção. Como que é? Eu preciso fazer algo para fazer uma prevenção. Hoje a população não faz prevenção, ela quer tratamento, mas ela não quer prevenção. Né? Eu só vou me cuidar quando eu virar um diabético, só vou me cuidar quando eu virar uma hipertensa. E se eu vou cuidar quando a minha gordura visceral estiver batendo lá em cima, eu vou procurar um nutricionista. E, na verdade, a nutrição ela é para trazer prevenção, para mim não me tornar um cara doente. Na verdade, o cuidado é antes, né? É prevenção, isso. É importante você se prevenir antes, ter uma boa alimentação, né? E de uma forma importante que você falou, e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Então é importante, isso é único, né? A pessoa, né, frequentemente, já fazendo mexer aqui dela, frequentar um nutricionista para você saber, né? O equilíbrio, o que você precisa, os alimentos certos que o seu corpo precisa, né? Sim, o seu corpo precisa nutrir para a saúde do seu corpo e para você prevenir, né, possivelmente algumas doenças futuras, né? Então, quais são os alimentos mortais para o corpo? E logo, o que é preciso fazer para evitá-los? Vamos lá. Hoje, o que tem matado a população é industrializado. São produtos ricos em açúcar, sódio, né? E que você simplesmente está vendo. Você vê o pacote Fandangos. Você vê, é só o pacote Fandangos. Eu vejo a bioquímica dele. Né? Então, assim, o que tem matado hoje a população é o excesso do industrializado. A gente sempre brinca, nós nutricionistas que fala, a população hoje quer, na verdade, ela precisa desembalar menos e descascar mais. E, na verdade, ninguém quer ter esse trabalho. O mediatismo tem gerado uma ansiedade onde eu não quero mais, eu quero tudo muito rápido. Sim, Você tem uma lasanha, você vai tacar no micro-ondas, 5 minutos está pronto. Você quer fazer ela? Não. Porque, na verdade, ninguém quer ter organização. Porque logo que eu me organizo, eu consigo sim cuidar daquilo, porque é o meu corpo, né? É a minha vida. O que você tem feito com a tua vida é aquilo que vai florescer. E, na verdade, o que você precisa botar mais na sua mesa, né? O que você precisa ter mais dentro da sua casa? São que as verduras, são as frutas, tudo isso tem um equilíbrio, traz um equilíbrio. Estou dizendo que você nunca mais vai comer um doce. Você não, às vezes você está correndo de fato mesmo, você nunca mais vai comer uma lasanha. Não coma. Você nunca mais vai comer, mas se de fato você pode fazer, até mesmo junto com a sua família, trazendo isso para as crianças, trazer a criança para fazer, a esposa, isso é lindo, gente. A nutrição é algo lindo, lindo, lindo mesmo. Até para mim, foi desconstruir isso em mim, algo que eu fui criada, porque eu não fui criada debaixo de uma alimentação saudável. Sim. Eu fui criada o quê? Como que tem? Como que tem? E o que tinha era o que aquilo. Entendeu? E hoje não. Hoje o mediatismo está aí, o industrializado hoje é um alimento mortal para uma sociedade. Eu vejo algumas pessoas fazer alguns tipos de pergunta assim, mas eu não tenho condições hoje de manter uma alimentação saudável. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Né? Eu queria que você falasse, porque às vezes, de repente, nem sempre é só porque é algo caro. Talvez não. Qual é o caminho para a pessoa não tem tanto recurso, ainda assim ter uma alimentação saudável? Então, eu costumo dizer que o básico funciona. O que é esse básico funciona? Eu sempre no meu Instagram, no meu story, eu sempre falo sobre reaproveitamento dos alimentos. Sempre falo. Você precisa ver o que é custo-benefício. Qual é a troca que você tem feito? Né? Vamos lá. O hambúrguer hoje, o mais barato aí, baixando R$10. Sim. Hoje, com R$10, você consegue fazer uma feira assim. Aonde você mora, você consegue, assim, comprar os legumes. Na verdade, as pessoas não querem ter trabalho, né? E de informação. Hoje a população tem mais informação do que antes, né? Muita informação. Então, assim, precisa fazer qual é a troca mesmo, o que de fato é importante para mim, né? Eu não posso querer me cuidar quando a doença chegar à minha porta, mas tem sim como fazer trocas, até mesmo quem não trabalha, a própria igreja às vezes dá o legume, a fruta, o hortifruti sempre tem promoção, é você buscar informação. Se você buscar informação no meu Instagram, fala sobre reaproveitamento. Eu compro numa feirinha. Dentro da própria hortifruti, existe algo chamado feirinha. E essa feirinha são alimentos que já estão, tipo assim, já no final, já tá, se machucou próprio, porque o próprio cliente pegou a manga e quis apertar. E, na verdade, você não aperta a manga assim. Você pega a manga assim, você vai sentir se ela tá macia ou se ela tá
verde. Sim. Mas as pessoas que não sabem, ela faz isso. Então eu vou logo o quê? Machucar. Então o dono dos hortifruti hoje, isso em todos, se tem Vila Valqueira, se tem na Pavuna, eu sempre coloco lá no meu Instagram. Eles fazem saquinho. No próprio Village, custa R$ 2,99. Me adiciona aí, hein? Me patrocina aí, hein? No Valqueire. Não é uma área nobre? Valqueire? Sim, lá custa R$ 1,99. Eu boto vários stories lá, gente. Eu compro mesmo. Eu não tô falando algo que alguém me falou. É eu que compro. Compro lá o saquinho, às vezes gastei R$ 10. É a troca. É a troca. Como eu troco isso? O que é de valor mais para mim? Um hambúrguer que vai me trazer momentâneo, prazer momentâneo de comer, ou algo sustentável? Né? Aquilo que é sustentável. O porém que ninguém quer fazer essa troca. E, na verdade, se me seguir no meu Instagram, eu vou lá, dou várias dicas, até mesmo de armazenamento, até mesmo de organização, de deixar nos potinhos, você que corre o tempo todo, trabalha, é organização. Eu sempre falo para meus pacientes que eu dou planejamento, e a organização é com o paciente. Mas até faz parte do próprio nutricionista fazer organização para você. Você vem para mim e eu vou tentar, dentro do teu quadro, do teu cenário, trazer uma organização para você. Então tem como fazer sim. Mesmo quem não tem condição, troca um hambúrguer de R$ 10 por uma feirinha. Então não tem mais desculpa, Não né? tem. Não tem. Então o problema do recurso está resolvido. Então, na verdade, a nutrição é para todos, né? Para todos. É importante, porque existem algumas pessoas que olham e falam, não, eu não tenho condição disso, isso é para gente rica, isso é para gente que tem muito recurso. Só que não, a própria Raiane é um testemunho vivo aqui, né, de como ela entrou na nutrição, do que ela tem feito, dos alimentos que ela tem, né, os alimentos que ela gere para si, né? Então, assim, é importante deixar isso bem claro para anular a desculpa das pessoas. Mas uma perguntinha relacionada a frutas. Quais frutas, assim, são mais saudáveis ou não? Pode ingerir todas ou não? Tudo depende da quantidade. Né? A banana é saudável, então eu vou comer uma dúzia. Não. A banana também tem carboidrato, ela tem uma frutose, que a frutose é um açúcar saudável. Então, equilíbrio é aquilo. O diabético pode? Equilibrado, dependendo da glicada dele, talvez não. Naquele momento, talvez não. Então, a vida é feita de equilíbrio. Você falou sobre a nutrição, é igual, a nutrição é para todos. É claro, se o cara quer algo específico, há mesmo emagrecimento, existe déficit calórico. E quem faz essa conta é a nutricionista, não é o Google que faz o déficit calórico para esse paciente. Nós vamos saber dividir os macronutrientes para mesmo que esse cara venha perder peso, esse cara não venha fazer uma desnutrição, não venha fazer uma descompensação hormonal, né? Porque a alimentação tem a ver com hormônio. Okay. Né? Tanto que a gente pode fazer em outro momento também falar sobre a ansiedade ligada à nutrição. E o cara que é todo marombado, aquilo ali é um sinal de uma saúde top ou não? Não, é um estilo de vida que ele deve ter. E se esse cara é um fisiculturista, ele tem provavelmente um profissional que faz as contas tudo direitinho para ele, com certeza. Se esse cara for um profissional, agora cada um que faz por si já não me responsabilizo. Mas o fisiculturismo, ele tem, né? Tanto que em várias pessoas, eu tenho amigos meus que são fisiculturistas da nutrição, escolheram optar, né, para esse lado, trabalham com fisiculturista. Esse cara tem que ter um profissional da saúde ali junto com ele. Tanto, além de ser só o personal, ele tem que ter uma pessoa, uma nutricionista que fez uma pós e que entende mais desse caso. Então o fato do cara ser fortão, ou a mulher também, porque a gente vê muitas mulheres hoje forte, né, definida, então não é um sinal de saúde, não quer dizer que ela... Não. É um estilo de vida que ela escolheu a ter, né? E que com isso ele tem um profissional também fazendo o balanceamento dos alimentos que ele precisa. Tanto que tem as horas, tanto que muitos deles comem até mais do que eu e você. Eles têm várias marmitas durante o dia, mas que tudo pesado, os macronutrientes batendo tudo direitinho. Entendi. As pessoas, você até citou isso, as pessoas que são diabéticas, né, que são hipertensas, quais são os alimentos, assim, que elas podem ingerir, qualquer tipo de alimento, ou ter um alimento específico, ou não? Não, o diabético, ele tem que ter uma dieta. Sim. Eu não vou falar nem balanceada. Balanceada é alguém que não tem uma comorbidade, né? Mas o diabético, ele tem que ter uma dieta equilibrada dentro daquilo que ele pode,
né? Sempre trocando pelos integrais, saindo do refinado, porque é o refinado que inflama esse paciente. Então, o diabético ele sempre está indo para o lado que é integral, indo para a fruta menos calórica, com menos índice glicêmico. Qual fruta é? A maçã tem índice glicêmico baixo, o morango tem índice glicêmico baixo, o abacaxi tem índice glicêmico baixo, mas tudo isso também é dosagem. Esse cara nunca mais vai poder comer um pão? Pode sim, mas ele tem que ter uma nutricionista ali, tem que ter um tratamento, Tem que ter. Então, é importante a gente falar disso, né, para as pessoas. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde, por exemplo, como diabetes, hipertensão, e elas comem de tudo, né? E isso pode acabar matando elas. A própria né? ansiedade. Exatamente. A ansiedade está ligada muito a muita alimentação. Muita Você alimentação. não tem ideia, muita coisa. Porque nós precisamos de alguns aminoácidos. Nós produzimos inúmeros aminoácidos. E tem um aminoácido específico chamado L-tritoprofano, que esse aminoácido ele é um percussor da serotonina e melatonina. Que hormônios são esses, Raiane? Não entendi. Lé com cré. Serotonina é o hormônio responsável pelo sono. E serotonina é o hormônio responsável pelo humor. E aí as pessoas não sabem disso. O humor está ligado à alimentação. Você está se alimentando? Então o fato de você sorrir tem a ver com a sua alimentação, tem né? a O ver. seu humor. É interessantíssimo a gente falar disso, né? Importantíssimo, porque às vezes a gente vê alguém que está de mal com a vida, alguém que não ri para nada, que não ri nem para o sol. Tem que ver se ela está se alimentando. Isso tem a ver com a alimentação também. Né? A alimentação é da nutrição. Não quer dizer que eu me alimento e logo estou nutrido. Alimentação saudável, né? Exatamente. Que legal, que legal. E um exemplo, a gente falou de frutas, né? Um exemplo, e a pessoa que é hipertensa, ela pode, vamos para o lado da comida. Ela pode comer qualquer coisa, ela pode comer uma carne, ela pode comer um feijão, ela pode comer um arroz. Tem que ser controlado. Tem que ser tem em que relação ter um ao limite, sal. pode... Ok. O sódio. O hipertenso ele tem que tomar muito cuidado com o sódio. O ideal é que se ele fizesse o preparo da comida dele só com as ervas naturais, né? Os temperos naturais, sair do sal. Então, tem que ter esse cuidado. Com alho? Alho, sim. O próprio alho, ele é bom para quem é hipertenso. Sim. O alho ele tem uns aditivos que baixam a pressão. Que legal. Sim. Então, o alho, você vê que o alho, então, na verdade, ele ajuda, né? O alho não é só o alho que você conhece o alho que você tempera a comida. Na verdade, existem vários inúmeros bioativos de cada alimento. Então, na verdade, o que acaba com o corpo, então, é o sal, né? O sal é o inimigo. Não só o sal, como o açúcar também. O açúcar também, né? O açúcar inflama, né? O sal já vai nos inchar. E outras coisas demais também. Eu nunca mais vou comer sal. Muita coisa hoje, o próprio iogurte que você compra, você pode olhar na tabela nutricional dele, que tá sem sódio. Aí você fala, não comi sal hoje. Comeu sim, lá no iogurte que tá escrito sódio. Sódio é sal. É a mesma coisa a água, né? Eu tava conversando com um colega, ele gosta muito de nutrição também, ele falou, você bebe quanto de água por dia? Eu falei, eu bebo uns 2 litros d'água. Mas ele falou, não, porque às vezes no alimento também tem água. Eu não tinha parado para perceber nisso. Eu falei, e é verdade, faz sentido, né? Vou falar um legume cheio de água, a abobrinha. A abobrinha é rica em água. A melancia é rica em água. O abacaxi é rico em água. Rico em água, gente. Come abacaxi, melancia. Então não é necessariamente você pegar uma garrafa de 2 litros e beber tudinho. Às vezes no alimento diário também contribui, né? Sim, tanto que quando tem algum paciente renal, você precisa fazer até o cálculo do próprio feijão que ele vai fazer e vai ingerir. Porque também é líquido, né? Também é líquido. O próprio feijão, né? Sim, é claro que água é água, Sim. Mas o paciente que tem problema renal, nós temos que fazer a contabilidade dos alimentos que ele vai comer rico em água. Como a própria abobrinha, ela é rica em água. Ela é rica em água. Você está vendo a abobrinha, mas ela consiste de água. Então você falou que muita coisa tem a ver com ansiedade, né? Muito. Por exemplo, eu conheço pessoas que são diabéticas e pessoas que são bem fortinhas e pessoas que são bem magrinhas. Sim. Eu falo assim, eu não entendo muito bem, não entendi muito bem isso. Explica um pouquinho. A pessoa que é fortinha, que é magrinha e a doença tem a ver com ela incha a pessoa, faz a pessoa ficar magra, ou isso tem a ver com o corpo de cada um? Sim, tem a ver com o biotipo de cada um, né? Tem gente que vai ter a mesma idade que eu, vai ser mais magro ou mais baixo. A gente tem biotipo, né? Genético, né? Então, assim, o cara que é magrinho é diabético. Pô, o cara era para ser saudável, magrinho, não, mas o que ele comeu para ele se tornar? E também tem a ver, gente, a pessoa ser diabética ou hipertensa, isso tem a ver com a hereditariedade. Sim. Não tem um mundo espiritual? Tem coisa que é hereditário, né? Tem coisas que é hereditário. E aí existe prevenção. Se eu sei que a minha mãe foi diabética, e eu sei que meu pai foi
tem essa linhagem, eu preciso fazer o quê? Diminuir no meu excesso de sal. Eu preciso diminuir a quantidade de doce que eu como, né? Então, o diabético, cada um tem a sua fisiologia. Tanto que o próprio diabético, eles têm uma circunferência elevada, uma barriga arredondada, né? O diabético, ele tem isso. Então, assim, e tem diabético que, por conta da ansiedade, come demais, né? Come Sim. demais. Então, se ele vai comer demais, ele vai fazer o quê? Vai fazer gordura no tecido adiposo, que sempre é na barriga. Sempre o diabético é sempre na barriga. Tanto que tu vê, o diabético que tem a perna fina e com a barriga elevada. Então, é a quantidade. O fato da pessoa estar magra, aparentemente saudável, não quer dizer que ela é saudável. Não, não tem a ver. E não significa que alguém que está com 10 quilos ou 5 quilos a mais que está totalmente, tá à morte. Não. Só um reajuste para poder fazer. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é bem fortinho mesmo. Ele foi fazer um check-up geral, não tem nenhum problema de saúde. Por outro lado, eu já conheço pessoas aparentemente saudáveis e têm inúmeros problemas de saúde. Diabetes, sim, porque é de dentro para fora. Né? Então, é importante a gente falar isso aqui, porque às vezes a pessoa acha que a aparência tem a ver com saúde, né? Sim, por isso que é sempre bom você fazer os exames bioquímicos para poder ver o grau por conta de cardíaco, né? Sim. Por conta dos infartos, que o infarto está muito ligado à gordura. Então, assim, às vezes, eu não sou diabética, eu não sou hipertensa, mas logo eu tenho uma gordura muito alta, muito elevada, acima do permitido, e que isso pode sim fazer eu infartar. Então, o excesso de gordura, né, pode causar um infarto. Pode, né? Sim, pode. Então, assim, eu não sou diabética nem sou hipertensa. Mas será que esse cara que é gordinho, ele tem uma energia? Será que esse cara ele tem fôlego? Será que ele não fica tão cansado? Tem isso. Né? Porque o meu exame, minha glicada deu boa, meu glicose deu bem, eu não sou hipertensa, e tá tudo bem, eu vou continuar comendo. Não é. Porque o excesso de gordura tem um grande índice aí de infarto. Tanto que os jovens hoje não aguentam infarto. E são os mais jovens prejudicados por conta dos fast food, do industrializado, porque eles não querem saber o que é comer, vai querer saber de bioquímica de alimento, vai querer saber de comer. Sim. E todos eles, não conheço alguém que com 25, com 30 anos, que infartou e voltou. Ele infarta e vai a óbito. E nessa idade o infarto é fulminante, né? É a óbito. Eu vi pessoas de mais idade e ela aguenta mais o infarto do que pessoas mais jovens? Sim. É mesmo? Sim. Desse jeito. É cuidar de dentro para fora, gente. A gente precisa cuidar de dentro para fora. E não tem a ver, a nutrição, ela tá além de uma estrutura física, tá? Não é porque assim, então eu tenho que ter, como você falou, eu vejo aquela pessoa com o corpo ideal, mas não está nutrida. Como está de dentro para fora? Né? Como somos nós de dentro? Porque o que está dentro vai florescer. Né? E a alma e o corpo. Sim. Porque às vezes eu posso estar com um corpo bem legal, mas a minha alma está aflita. A minha alma é angustiada. E o meu espírito é abatido. E logo se a sua alma está angustiada, vai reproduzir no seu corpo, né? Sim. Vai transparecer no corpo, né? Hematomas. Sim, com certeza. A pessoa, às vezes, tanto que tem muita gente que com ansiedade e depressão, que não são, na maioria das vezes, não estão sobrepeso. Estão magros. E aí tu olha a pessoa e tá bem pra caraca. Tá não é bem assim. Não é bem assim. A nutrição é algo de dentro para fora. É importante, a gente tá falando de doenças do corpo, agora é importante a gente falar um pouquinho de doenças da alma, porque as doenças da alma, elas refletem no corpo. Não é verdade? Existem pessoas que são pessoas extremamente saudáveis, mas por conta de uma frustração, às vezes por conta de uma mágoa, né? Por conta de inúmeras coisas que possa ter acontecido na vida da pessoa, às vezes uma infelicidade no casamento, às vezes, né, uma porta que não se abriu, né? Às vezes uma raiva de alguém, e isso pode, né, isso pode gerar algumas doenças no corpo, né? Sim. Ou não? Sim, com certeza. Aí já é pro lado da psicologia, mas a gente também estuda um pouco, acaba entendendo um pouco. Sim. Você começa a fazer a oxidação de vários neurotransmissores dentro de nós, que também está ligado à nutrição. Né? Eu começo a fazer uma inflamação. E aí é onde tem muita gente diabético e hipertenso emocionalmente. A emoção também está interferindo nas doenças. Então eu posso eu vou falar de mim. Né? Nada melhor do que falar de mim. Eu fiquei durante 1 ano da minha vida hipertensa por conta de ansiedade. Eu vivia indo para o hospital e eu fiquei 1 ano tomando medicamento para hipertensão, que era o meu emocional. Ganhei 17 quilos, né? Porque o meu emocional me fez inchar.
São um hormônio, né, da mulher, o meu cortisol elevou e eu comecei a inchar. Né? Por quê? Porque eu não soube administrar os meus sentimentos e as minhas emoções. E logo isso agrediu o quê? O meu físico, a minha alma, o meu espírito. Eu fiquei 1 ano tomando remédio de pressão. 1 ano. 1 ano. Então o seu emocional, ele refletiu no seu corpo. Sim. Né? E o corpo sente, né? Sim, muita coisa. Então a importância é que corpo, alma e espírito caminham junto, Você né? come suas emoções, você acaba comendo suas emoções. Muita gente faz isso. E na própria Bíblia Sagrada, né? A própria Ana, né? Ela estava aflita porque não podia gerar, Sim. né? E isso refletia no corpo. A própria Bíblia diz que ela vivia amargurada, né? Então, assim, isso talvez a Bíblia não fala, mas possa ser que tenha desenvolvido alguma coisa no corpo físico de Ana, né? Então, a importância da gente também não só cuidar do corpo, mas cuidar também da alma. Sim. Né? Então, porque tem pessoas que cuidam do corpo, tem uma alimentação balanceada, né? Tem uma rotina, né? Vamos supor assim, médico sempre, vai uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, e só que não cuida não cuida da alma, não cuida das suas emoções, né? Exatamente. Tem as suas emoções fragmentadas, né? Tem as suas emoções quebradas, como eu digo, por alguma frustração, por algum medo, e aí também entra a importância, né, da gente cuidar da alma assim como do corpo. É o equilíbrio. A gente sempre fala de multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É o médico, é o fisioterapeuta, é a psicóloga, é a nutricionista. A gente trabalha junto com esse paciente, né? E se de fato a pessoa tem uma mágoa, tem algo que ela não consegue resolver, ela precisa pedir ajuda, ela precisa gritar de socorro. Né? Tem os profissionais, tem Deus, é claro que o Espírito Santo de Deus nos conduz, ele nos ajuda, mas precisa sim de um profissional. Muitas das vezes precisa, na maioria das vezes. Eu vejo muito, um exemplo, a gente é crente, eu sou pastor, a Renan é crente também, então a gente está falando disso é importante, porque, um exemplo, principalmente os pastores, eu vejo muitos pastores dizendo, não vou no médico não, Deus me cura. Eu tenho um médico dos médicos. Não pode ser ignorante. Sim, então assim, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque na verdade a gente precisa entender que a gente está na Terra, né? Então a palavra vai dizer que a Terra, Deus deu os homens para que a governasse. Então assim, Deus deu inteligência para os médicos. Então é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, de você ter uma vida saudável, a importância também de você cuidar do seu corpo, né, para que você não sofra as consequências. Sim, primeiramente é a pessoa cuidar da sua alimentação, né? Mas vamos falar sempre de dentro para fora. Né? Se você tem algo mal resolvido, você procura ajuda. Eu falo sempre do perdão, né? As pessoas têm uma dificuldade grande de liberar perdão sobre a vida do outro. Sim. E é onde eu vou começar. Eu vou comer porque eu estou magoada com você, porque eu estou com raiva de você, porque eu estou muito ansiosa, porque às vezes eu vou fazer uma prova, porque eu vou até ministrar. Uhum. Então, peraí, eu vou comer. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Quando eu não sei dominar o meu espírito, logo eu perco o eixo, e aí, será que o Espírito Santo de Deus ele gostaria de habitar em algo que eu não consigo controlar ele? Será que o Espírito Santo de Deus ele vai querer habitar num corpo que não está nem aí para beber uma água, não está nem para comer uma fruta? Será que ele vai estar hábito de habitar num corpo que não está nem aí para a saúde dele? Porque se logo o Espírito Santo de Deus, como eu falei no início, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, logo o meu corpo não é a minha regra. É importante a gente falar isso, porque existem pessoas que têm uma visitação e existem pessoas que é habitação. Exatamente. Aí as pessoas falam assim, mas Deus me usa. Na verdade, ele está te visitando por conta de alguém. Né? Mas para que você seja uma habitação, né, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, né? Sim, a própria Bíblia, se você for ler em Gênesis, em Coríntios, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vocês podem abrir e ver. Ele está falando sobre você tem a Bíblia aí no seu celular? Não está aqui não. Ele fala sobre que eu não posso, eu não mando no meu corpo. Sim. O meu corpo não é a minha regra. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Uhum. Tem a minha Bíblia ali também. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo está falando algo muito importante. 1 Tessalonicenses também está falando de algo muito importante. O cuidado do corpo, né? O cuidado do corpo. Ou não sabeis o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha isso. Nós falamos disso, né? Que habita em vós, ao qual tem de parte de Deus, a não só vós mesmo? Tipo,
É você que manda aí ou é o Espírito Santo de Deus que governa? É. Então, logo que se é ele que governa, eu não faço aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que é de verdade, de fato, necessário. Entendeu? Então, voltando para a nutrição, as pessoas querem comer muito aquilo que é prazeroso, mas não aquilo que é sustentável de fato. Isso. O que te sustenta hoje aqui em pé isso aí. é o básico, arroz, feijão, Exato. a proteína, o vegetal e acabou. Eu não tenho que fazer muito paranauê. Agora, não, peraí, aí hoje você come só um joelho e um guaravita, eu te falo, por propriedade, você não estaria aqui feliz e contente, estaria com uma dor de cabeça, não consegue raciocinar, Sim. não consegue nem projetar, porque o teu raciocínio não consegue. Exato. Tanto que se eu tiver com fome, eu sou uma pessoa extremamente de mau humor. Eu com fome, eu não consigo raciocinar. Eu não consigo. Então, assim, aqui é Paulo que está falando, não é o Espírito Santo que habita aí? Então, como que você que manda aí? Então, isso precisa ser quebrado, alguns tabus até dentro da igreja. Vou puxar agora a sardinha pro lado da igreja. Sim. Isso precisa ser quebrado. Não, eu entrei, eu levantei essa bola. É importante a gente falar disso, porque eu vejo muitos líderes, muitos crentes falar: eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo, eu estou fazendo a obra de Deus. Né? Eu não tenho tempo para ter uma alimentação balanceada. Eu como quando der para comer, a hora que der para comer, eu como. Não, porque eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo. Então, assim, na verdade, você está sendo. Você não está sendo prudente com o seu corpo, né? E logo você está desagradando a Deus. Exatamente. E olha só, porque foste comprado com preço, glorificai, pois, a Deus ao vosso corpo e vosso espírito, a qual pertence a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu faço com o meu corpo para ficar doente, para ficar do jeito o que eu quero. E aí as coisas não batem. Não alinham, né? Não, é verdade. E assim, sobre algumas alimentações, horários. Um exemplo, eu tenho um hábito de tomar café na parte da manhã. Eu sempre almoço cedo, né? Até porque eu levo as crianças para a escola. É tradição da população brasileira. Levo as crianças para a escola, almoço cedo e quando for umas 3 horas da tarde eu sempre faço um lanchezinho, como uma fruta, bebo um suco, alguma coisa e mais tarde janto. Mais ou menos esse padrão está correto a ser seguido? Almoço, janta. Almoço, café, né? Almoço. Então, como isso é distribuído nesse teu café da manhã, o que você come de fato? Né? O que é hoje, o que o pastor Roberto hoje está precisando? Ele está precisando de energia? Ele está precisando de algo para poder deixar ele concentrado? Ele está tendo muito esquecimento por ele estudar, ele é demais, ele acaba esquecendo, porque o excesso também, a gente precisa ter equilíbrio. O excesso também, muito excesso é muita falta de coisa. E precisa ter um equilíbrio. Então vamos lá, o seu café da manhã, o que ele foi composto? Só com o pão, que é o tradicional, né? O pão, café e manteiga, só isso. Eu não tive uma fruta, eu não tive uma boa proteína. A gente sabe que é bem difícil, né? Hoje as coisas estão muito caras. Sim. Mas a gente pode ainda fazer, mesmo num caos que hoje estamos vivendo, conseguimos ainda fazer boas escolhas. Então é importante, você falou uma coisa muito interessante relacionada aos alimentos. Então, assim, um exemplo, hoje eu preciso de extrema atenção, porque eu sou pastor, então eu atendo muita gente. Então hoje eu vou dar um gabinete. Então, o que eu posso comer de manhã que vai me dar energia para que eu tenha, né? Paga a consulta. Paga a consulta. Não é bem assim falando, né? Vou falar algumas coisas. Sim. Né? São pontuais, assim, para energia, né? É igual, eu faço pós-graduação em fitoterapia. Sim. Mas 4 anos eu trabalhei dentro da minha área na fitoterapia, né? Eu trabalhei num laboratório de fitoterapia, então eu aprendi muita coisa. É claro que eu não vou falar assim, toma agora, eu preciso saber todo o contexto da sua fisiologia. Tipo, o próprio ginkgo biloba, ele é bom para concentração de memória. O ginseng, são várias coisas que eu posso passar para você dentro da tua alimentação, né? Dentro da tua alimentação. A gente sempre chama até o tal do mega bomba, que muitas casas de produtos naturais vendem. Você vai botar isso numa vitamina, isso vai te dar uma energia, isso vai te dar um up. Tem várias suplementações para isso, várias, inúmeras, né? E agora, existe para você poder ter, tirar você do exaustão, Sim. da fadiga, tem Sim. suplementação para isso. E precisa de ver as quantidades de fato como você está comendo. Porque muitas das vezes o excesso traz fadiga Sim. e o de menos também traz fadiga. Se eu como logo um prato de brigadeiro, arroz, feijão, né? Aquilo cheio, aquilo assoberbado, vai me dar logo sono, meu irmão. Na verdade, vai te inchar, né? Não vai te alimentar vai me dar sono. Também, né? Vai me alimentar, mas eu vou ficar afrontado, e ninguém está comendo para ficar afrontado. Eu posso ficar disposto, né? Eu posso estar numa festa aqui e comer de tudo. Vamos lá, hoje eu não faço déficit calórico para emagrecer. Hoje eu como muito bem. Eu não estou ainda fazendo. Eu estou me programando para isso.
Antes eu tinha uma idolatria. E falando da idolatria, eu tinha uma idolatria com o meu corpo. Eu queria estar seco o tempo inteiro, estar com um corpão bonito. E, na verdade, hoje, pra mim, isso já perdeu o sentido. Porque eu tô numa outra vibe da nutrição. Nada contra quem faz. Mas, trazendo pra dentro de nós crentes hoje, a idolatria abre portais para o diabo entrar. E todo excesso faz mal, né? Sim. Então, eu preciso que... Qual é o que tá me movendo para me cuidar? É a vaidade? O que está me movendo para poder cuidar do tempo de fato, que é o Espírito Santo, ou é a vaidade porque eu quero me mostrar? Eu preciso ter equilíbrio nisso. Eu preciso ter equilíbrio. Como que eu estou fazendo? Para poder botar uma roupa e ficar... Não. Então, assim, a idolatria abre portais. Então, você, de fato, precisa se cuidar. E não precisa idolatrar o seu corpo. Existem pessoas, é importante falar disso, existem pessoas que se cuidam por vaidade, né? Não porque precisam se cuidar, né? Não é todo mundo precisa se cuidar. Não, no sentido assim que eu digo da pessoa, não, porque eu quero ser esbelta, não, eu quero ser magra, eu quero ser bonita, ou eu quero ser marombado. E sendo que aquilo pode estar prejudicando a saúde dele, né? Sim, de verdade. Tem que ter sempre um profissional, né? E eu sempre falo que o próprio Espírito Santo de Deus, ele habita em você, ele vai dizer para você, esse caminho não tá legal. Esse caminho não tá legal. Sim. Esse caminho aqui não tá legal. Para por aqui. Não tô dizendo parar de se cuidar. Mas o quanto isso tem sido muito. Vamos lá. Rayane, academia não é para crente? Quem disse que não? É para crente, sim. Eu tenho muitos amigos pastores. A gente precisa se movimentar. Sim. O povo lá de trás, ele ficava parado, não, o povo caminhava 40 anos no deserto. Imagina como que era esse povo. Eu acredito, não sei, que não tinha ninguém obeso. A batata da perna era durinha, né? Eu acredito que naquela época não existia ninguém obeso, acredito eu. Né? Então, assim, a gente precisa estar em movimento. A gente precisa estar em movimento, mas tudo de fato com equilíbrio. Eu não posso deixar minar o meu coração. O crente pode ir para academia? Sim. O crente pode fazer o crossfit? Pode sim. Mas eu não posso. O crente pode ter um corpo bonito? Pode sim, deve. Sim. Mas eu não posso fazer disso uma idolatria. Não pode ser uma regra. Né? Não mesmo. É muito mais do que aqui eu tenho que estar dentro. É de dentro para fora. E isso vai. Tanto que Daniel, a Bíblia diz que o físico dele, ele ficou com a aparência boa. E adentro dele o Senhor acrescentou, deu sonhos a ele, deu virtude, deu sabedoria a ele. Então tu entende que até nas emoções de Daniel, dele e dos seus amigos que não se ficou diante do banquete, preferiu fazer aquela escolha, porque foi uma escolha de Daniel. O Senhor não botou numa mesa, você tem que fazer isso, mas ele entendeu, não vou cair diante desse banquete não. Imagina que o banquete do rei deveria ser muito gostoso, porque o banquete de rei não é qualquer coisa. De rei? É o que eu sempre costumo dizer, tá diante de mim, é igual. Passei uma dieta para você, e você tá hoje, eu digo que todo mundo tem uma dieta, mas você tem uma dieta hoje específica. Tá diante de você isso aqui. Mas é pecado? Não, mas nesse momento para mim não dá, porque eu estou cumprindo um plano alimentar. Sim. Então, assim, tá diante de mim não significa às vezes que é pecado, mas eu preciso ter uma renúncia. E Daniel, ele fez uma renúncia naquele momento, e naquele mesmo momento ele falou assim, não, me dá aí os legumes, eu só quero legume e água. E depois ele se apresentou. A Bíblia diz que a aparência dele era boa e que Deus deu sabedoria. Deus mexeu nas emoções dele, mexeu nos neurônios, gente. Deus é lindo. Forte. Deus é lindo. Deus mexeu de dentro para fora. Não foi só o físico. Sim. Não foi só a aparência dele que ficou boa. Mas algo dentro dele foi modificado. Dele e dos seus amigos. E é importante, a gente está falando de corpo, alma e espírito. A gente falou do corpo, falou da alma. Vamos falar um pouquinho do espírito agora, né? Porque a gente sabe que, eu sempre digo isso, no nosso espírito é Deus quem fala, né? Sim. Até porque é o nosso espírito que vai retornar para Deus. Se de fato é isso, falando dentro dos evangélicos, se de fato o crente é o Espírito Santo. E eu não sei quem está assistindo o podcast, o espírito é tudo aquilo que você acredita. Sim, sim. Um exemplo, a gente está falando disso, de corpo, alma e espírito, né? Nosso espírito é Deus que fala. Então, assim, é importante a gente entender que o nosso corpo e a nossa alma tem a ver também com o nosso espírito. Eles precisam estar saudáveis, né? São os três, corpo, alma e espírito. A gente falou que algumas doenças da alma que refletem no corpo, né? Sim. E também a importância de nosso espírito estar conectado com Deus para que a gente governe a nossa alma. Exatamente. Né? Porque se o nosso espírito estiver alinhado, né? Exato. Porque se o nosso espírito estiver conectado com Deus, a alma não vai ter voz. Não tem voz. Né? Se o nosso espírito estiver conectado com Deus, a gente não entra em crise na alma. Você entende que tudo tá ligado? Exatamente. O próprio Davi, o rei Davi, né, ficou em crise, né,
porque ele queria construir um templo para Deus. Deus falou, não é você, é seu filho, porque você tem sangue nas mãos. Ali Deus não estava falando das guerras, Deus estava falando do sangue de Urias. Sim. Né? Então, assim, você tem sangue nas mãos, então você não vai construir. Então, o texto diz que Davi fica aflito, a sua alma grita. E o que Davi vai fazer? Vai tocar a harpa e dar um comando para a sua alma. Ele conseguiu dominar. Ou seja, porque ele conectou o espírito dele com Deus. Isso aí. Entendeu? E ele conseguiu dominar a alma dele a ponto da alma dele não dizer o que ele tinha que fazer. Então, a importância, né, do nosso espírito estar conectado com Deus para que a gente governe a nossa alma. Imagina se Davi, nesse momento, não se conecta com Deus, ele querendo uma profunda depressão e ansiedade. Exatamente. Ia falar assim, ó, acabou que eu não quero mais nada, eu estou entregue às traças. Quantas guerras eu venci por esse Deus, ia começar a fazer por ele, né? E agora ele vem mas com ele essa fez pra mim. Isso aí. Como é isso? Não vai deixar eu fazer? Exatamente. Fez tudo por ele? Mas que muita gente assim Sim. acaba se defraudando porque houve um não. Porque aí. As coisas não saiu conforme eu planejei. Né? Não saiu conforme eu quis. Né? Eu planejei isso. Mas quem é crente não anda conforme as suas vontades. Anda conforme os sonhos de Deus. Né? É igual eu sempre quis fazer gestão empresarial. Eu pensava nisso. Algo ligado à venda, algo, né? Uma didática assim, e na verdade nunca. Eu não fui criada nisso, eu não tive crenças para isso, eu não fui, não estava no meio disso, tanto que na família eu sou a única formada, a única. E, assim, a gente não foi criado com isso, não partiu. Eu não tinha um pai médico, até porque eu nunca nem conheci meu pai. Né? Eu tenho hoje pai, eu ganhei a paternidade de Deus, né? Isso também não me faz falta. Um dia me fez muito, mas hoje eu entendo a paternidade de Deus na minha vida. Hoje seu espírito está governado por Sim, Deus e totalmente, você dá um comando para a alma, né? Totalmente. E assim, eu perdi aqui o fim da meada. Você está falando que não tinha pai, e aí você conseguiu um pai espiritual. Então, aí a nutrição, eu nunca fez parte da minha vida, da minha cultura, vamos lá. Parte da minha vida. E aí eu vivi o sonho de Deus. E tenho vivido. Falando até sobre de que ter condições e não ter condições, eu tenho um projeto que ele é um valor muito simbólico. Então fala pra galera aí. Eu tenho um projeto, gente. Ele tem na Advec Marechal. Vamos inaugurar também a Advec Campo Grande. Fala o endereço da Advec. Vou passar. Advec Marechal, é na Rua Vidal Ramos, 419. Temos em Anchieta, Rua José Lourenço, 119. Vai estar aí meu Instagram, vocês entrem em contato comigo. Eu tenho um projeto social, né, um valor muito simbólico, para a gente estar instruindo ali onde eu dou orientações nutricionais, até mesmo você que quer perder peso, né? Também, o projeto é para isso, mas lá damos orientações nutricionais para tudo. Então, assim, você que hoje não tem condições de pagar uma consulta individualizada e personalizada, a gente tem um projeto social, que o nome do projeto é Nutrim Grupo. Eu e uma outra nutricionista. Então, assim, eu tenho vivido hoje os projetos de Deus. A nutrição não era eu, nunca foi. Nunca passou isso por minha cabeça. E assim, eu comecei a viver os sonhos de Deus, de fato, para minha vida. E existem algumas pessoas que falam uma coisa muito interessante. Quando a pessoa normalmente ela estuda em alguma área, uma determinada área, na verdade a maioria das pessoas estuda para se curar, né? Para encontrar um caminho, né? E é importante, você mesmo está falando que você se encontrou na nutrição. Eu me encontrei. Tem me encontrado todo dia. É importante algumas pessoas fazer. E isso também precisa ser também um incentivo, porque existem algumas pessoas que estão frustradas, né? Que não conseguem romper, talvez porque ainda não achou um caminho, não achou a sua missão de vida. A missão. Né? Porque se você encontrar a sua missão de vida, tudo vai fazer sentido. E flui. Exatamente. E flui. Então, é importante a gente destacar isso aqui. A Rayane mesmo falou, depois que ela entrou na nutrição, mudou completamente sua vida. Sim, mudou de dentro para fora. E eu vou te falar, tem mudado dia após dia. Tem mudado todos os dias. Todo dia eu descubro algo da nutrição. Todo dia. Que legal. Eu queria agora, Rayane, que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Rayane? O que Deus tem feito na sua vida? Eu me chamo Rayane, já falou, né? Hoje sou para a honra e glória do Senhor, né? Sou nutricionista, faço pós-graduação em fitoterapia, quero fazer outras, até relacionadas ao autismo, né? Que eu já dei uma palestra sobre autismo. Sou mãe de 4 bênçãos. Além disso tudo, eu tenho um serzinho que o Senhor me deu, além de todos os meus filhos, Deus me deu alguém especial para me cuidar, que é o Miguel, que ele é especial. E aí tu entende que a nutrição já estava ligada aos planos de Deus. Sim. Porque o Miguel hoje, ele tem várias alergias, intolerância alimentar. Então eu fico assim, meu Deus, faz tudo sentido hoje. Sim. Mas nada melhor do que eu mesma cuidar do meu filho.
né? Então, assim, tem os 4, tem o Miguel, tem o projeto, né? Sou eu e uma outra nutricionista também, que é dona do projeto, Nutri em Grupo. A gente era emagrecer, aí a gente botou, não, nutrir. Porque é isso que a gente faz, nutrir pessoas, nutrir vidas, para resgatar pessoas, né? Tenho esse projeto, e o que Deus fez, né? Falei um pouco aqui. Você que está aí, né, assistindo esse podcast, o Senhor, Ele restaura sonhos, Ele te faz sonhar. Eu fui mãe aos 13 anos de idade, e tinha um cenário de vida totalmente de morte. Totalmente um cenário de morte. Morei dentro da Cidade de Deus durante 3 anos da minha vida, com o pai da minha filha. O meu esposo atual não é pai dela, mas criou desde os 2 para 3 anos, que foi quando eu conheci. E eu sempre dizia assim para ele, um dia eu vou sair dessa vida. Ele falava assim, duvido, você não vai sair. Ele me dominava, né? Era um manipulador e eu não sabia. Hoje eu sei falar essa palavra manipulação. Tenho conhecido ela também. E um dia eu falei, eu saí e comecei a trabalhar de carteira assinada já com os 16 anos, minha mãe na época assinou. Né? E comecei a trabalhar. Foi quando eu conheci meu esposo. E ali eu conheci meu esposo num cenário também de perda, onde eu perdi minha mãe com 17 anos. Conclusão, não conheci pai, nunca tive pai, e ainda perdi a mãe. Falei para Deus. Cenário perfeito para tudo dar errado, né? Para tudo dar errado. E eu naquele Carlos Chagas, eu falei assim, que Deus é esse? Na época eu fui criada dentro do evangelho, mas eu não conhecia Deus. Falei, que Deus é esse? Uma irmã me chamou e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, agora que tu quer orar por mim? Eu perdi minha mãe, tu quer orar? Mas eu falei isso para ela e fiquei parado para ela orar. Fiquei, ela orou. E ela disse assim para mim, o Senhor hoje está te dando uma família. Ele vai construir uma família para você. Isso já está planejado e você só precisa prestar atenção no que está acontecendo à tua volta. E lá eu tinha conhecido meu esposo, né? E atravessamos grandes batalhas, que eu posso também trazer uma outra parte do testemunho, né? Várias batalhas no meio, porque tudo aquilo que é de Deus, há uma grande provação para você viver, né? Você precisa estar ali mesmo nos pés do Senhor. Porque amar é uma decisão, estar no casamento é uma decisão, porque somos compostos de 2 pessoas totalmente imperfeitas, com humor totalmente diferente. Criação diferente, né? Culturas diferentes. E bagagem. Porque quando o seu marido vem, ele vem com uma bagagem, você também vem com uma bagagem. As pessoas costumam dizer que 50% de cada um. Eu hoje trago uma tese comigo que é uma grande mentira. Você tem que dar o seu 100% para ela. E ela vai te dar o seu 100%. Exato. Isso vai florescer, isso vai trazer abundância. Porque se eu vivo no medianismo, eu sempre estou com uma insatisfação. Mas se eu dou o meu 100 e o meu parceiro me dá 100, isso vai transbordar ao ponto de florescer para os outros. E ao 100% sem esperar o retorno. Sem esperar. Ser totalmente conduzido, trazer Deus para o relacionamento. Eu vou dizer para você hoje, eu tenho conseguido e vivido porque eu trouxe Deus para o meu relacionamento. Não é fácil, mas Deus tem nos dado vitória. E nesse meio termo que minha mãe faleceu, conheci, e logo em seguida começamos a se relacionar, eu engravidei, e eu falei assim, meu Deus. E eu vivi muitas questões dentro do relacionamento, e eu falei, eu não quero mais. E aí eu indo para Jacarepaguá, porque eu sou de Jacarepaguá, eu falei assim, caraca, pro meu padrasto, que eu sempre considerei ele, eu falei assim, eu não quero mais. Ele falou assim, Deus tem obra na vida de vocês dois. Deus usou ele na profecia. Eu falei, não quero. E nesse dia ele foi atrás de mim, me pegou, eu voltei para Anchieta. E logo em seguida, a sua esposa, né, que ela dançava no ministério, e ela me fez o convite. Vamos lá. Eu falei, eu não quero. E aí nesse dia eu falei assim pro meu esposo, falei, eu botei assim, eu acho que só tem uma pessoa para nos ajudar, é Deus. Porque eu fui criado naquilo, né? Vamos oração. Sim. Tudo era oração. Vamos para monte, vamos orar. E aí, nesse dia, eu me converti. Eu me converti no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, no Ministério Apacentar, em 2008, muitos anos. Em 2008. Ali, claro, obtive inúmeras, né? Porque você precisa ter maturidade cristã. E quando eu aceitei Jesus, eu não era madura. Né? Eu era uma menina, mas de fato eu queria aquele Deus. E ele fez inúmeras coisas. A gente casou, né? Tive um milagre também, porque eu nunca tive sonho de casar de vestido de noiva, nunca tive nada disso. Nunca tive. Só queria, né, acertar para ficar certinho. E um dia uma amiga minha falou assim para mim, tu não deseja? Eu falei, não, tenho 2 filhos, para que isso? Eu falei, já até casei no dia 23 de abril.
Falei, não vou passar muito tempo não. Ela falou assim, a pergunta é, você quer casar? Você quer casar? Eu falei, se eu tivesse uma oportunidade diante de mim, acho que talvez sim. E aí o sonho começou a ser gerado. E naquele dia, o Senhor falou assim, começa a ver tudo, mesmo sem dinheiro. E eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a ver tudo. Eu entrava nos buffets sem dinheiro, ria meu esposo. É o segredo, hein? Ria. Segredo, hein? E eu falava, e eu ficava assim mesmo, com uma cara de posturada. Não, quanto que é? Tá bom, tô analisando, tô vendo. E eu ia pra casa, orar, tô fazendo orçamento. E eu ia pra casa, e eu clamava ao Senhor, eu clamava ao Senhor. Nesse tempo, eu ofertei muito em relação a isso. Se era algo que eu não conseguia, botava no altar. Se era algo que eu não conseguia pagar, eu botava no altar. Eu vou dizer, e eu ainda disse algo pra Deus, eu fui muito ousada. Eu falei, Senhor, é o mês das noivas, mês maio é o mês da noiva. Mas eu não quero que tenha um mês depois, é feio. Eu falando assim. E eu casei no dia 15 de maio, de vestido de noiva. Foi além, eu tive chuva de prata, eu tive foto, eu tive além daquilo que eu queria algo muito simples. E Deus usou pessoas, eu conheci pessoas nesse momento que foi além do que eu imaginei. Casei de vestido, foi lindo. E eu ainda queria casar com aquela música, falei, para casar, vamos casar com a música nupcial, aquela música antiga. Né? E eu queria casar na igreja, não queria casar no salão. Não, e Deus, tudo. A igreja era muito próxima ao salão. Muito próximo ao salão. E assim, depois, igual aquilo mesmo antigo, do povo sair da igreja, ir para o salão de festa. E eu tive isso, eu digo que foi o Senhor. Foi a mão do Senhor. Então, assim, eu venho vivenciando milagres há muito tempo. E não pense que eu não vim de uma família com uma grande cultura de ensinamento. Como eu falo, eu sou a única formada na minha família, mas eu creio que eu quebrei esse tabu, virão outros, né? Os meus filhos vão ser, os meus irmãos vão ser, eu sempre implanto isso dentro deles, de estudar, mesmo que se ele não tiver o sonho de se formar, mas que ele venha de fato viver os sonhos de Deus para a vida deles. Eu busco isso para a vida deles e para a vida dos meus filhos também. Até pouco tempo, eu digo pouco tempo, porque até em 2015, eu tinha nem o ensino fundamental todo. Eu comecei a fazer aquele supletivo à noite, e aí terminei meu supletivo em 2017. E logo em 2018 eu estava na faculdade. Você vê que tudo, você determinou, né? Eu só tinha quinta série. Uau. E em 2018 eu estava dentro de uma faculdade. E eu vou dizer algo para você, as vozes vêm. E eu lembro no meu primeiro dia de faculdade, eu subi na escada e escutei uma voz, quem é você para estar aí dentro? Você não aprendeu nada. Você não sabe nem escrever. E uma voz falava assim para mim, eu vou te conduzir. Uau. Eu vou te conduzir. Só faça a tua parte. E foi uma guerra muito grande para estar na faculdade. O meu primeiro mês foi uma guerra, porque tinha gente lá que era na segunda graduação, terceira graduação. E vou te falar mais, Deus nunca me deixou na zona de conforto. Eu estudava próximo de casa, eu morava numa Mompa e estudava na estação de Anchieta. Com o meu logo 2 meses de faculdade, eu não tinha completado nenhum semestre, a faculdade simplesmente fechou e foi para Padre Miguel. Olha o cenário. Tu não tem nem quanto mais, você não tem dinheiro para pagar a faculdade, quanto mais de passagem. Sim. E eu fiquei assim, como eu vou sair daqui de Anchieta e para Padre Miguel estudar? Fui ver o lugar, a rua era deserta, tudo deserto. E eu tive tudo para desistir. E todo mundo falava, você não vai conseguir fazer o cartão, porque você recebe o dinheiro do seu filho, o cartão de passagem. E eu fiz o cartão de passagem. Durante 3 meses da minha vida, eu tive uma menina que tinha carro e ela me levava. E o Senhor falou assim, eu não fiz você para ficar segurada em ninguém, eu fiz para você crer em mim. Deus fez um reboliço na faculdade, ela foi para Nova Iguaçu. E ela falou assim, Rai, todo mundo da sala vai sair da faculdade e vai para Nova Iguaçu. O Senhor falou para mim, você não é multidão, você vai ficar aí onde eu te implantei. Você não é. E detalhe, eu não tinha nem tanta intimidade com Deus, mas eu escutava aquela voz dentro de mim. Eu não escutava o meu coração, porque o meu coração, Paulo fala assim, você não pode andar pelaquilo que tu vê. Sim. Porque se eu ando pelaquilo que eu vejo, eu tenho o quê? Sentimento. Sentimento é o quê? Para, minha filha. Vai para Nova Iguaçu que tu tá de carro com todo mundo. E eu permaneci naquele lugar. Foram 4 anos, praticamente, 2 anos de pandemia, que não foi fácil. Para mim, o estudo online foi um estudo muito massacrante, mas que o Senhor inclinou pessoas que eu nem conhecia para mim poder me ajudar.
E eu digo, não desista, mesmo que você não tenha um cenário ao seu favor. Creia, porque o Senhor, ele te conduz a uma terra. E detalhe, você tem os seus sonhos, coloca diante de Deus, mas sempre fala, a chave é, Senhor, eu tenho isso aqui para minha vida, eu quero isso aqui, mas se de fato o Senhor não tiver nisso aqui, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é isso que eu tenho feito durante de algum tempo da minha vida. E é isso, se você tem um sonho, mesmo que no cenário de caos, mesmo num cenário de luto, porque eu tive luto da minha mãe, eu tive um luto de não ter um pai, e num cenário de estar sozinha. Mas naquela madrugada, que minha mãe morreu numa madrugada, de domingo para segunda, o Senhor, ele me viu, me enxergou naquele lugar, ele falou, hoje mesmo eu estou estabelecendo uma família para você. E eu não tinha, porque, que serve também como outro testemunho, é o que eu falo, é tudo como você é tratado de dentro. De 8 até 10 anos, eu tive um abuso. Eu fui abusada sexualmente. Então, eu não fiquei paralisada nisso. Porque se eu tivesse paralisada, eu estaria até hoje, frustrada, sem filhos, sem casamento, porque eu não ia confiar em ninguém. Vamos lá, eu não poderia confiar talvez no meu marido, que não era pai da minha filha. Mas eu confiei. Porque, de fato, eu liberei o perdão. E quando você libera o perdão, é uma chave que é virada em você, que você esquece. Não é que você esquece, não te dói mais. Você olha e fala, eu tenho essa cicatriz aqui, mas, cara, isso aqui não me faz mais mal. Tanto que é a pessoa que me abusou, o Senhor veio com uma graça, tanto que quando ele faleceu, antes dele falecer, eu cuidei dele. Eu cuidei dele. E eu digo pra você, a Rayane não, porque a Rayane é trapo de imundície, mas tomada por uma glória e uma presença de Deus. Não desista. O cenário tá ruim, mas continua indo, porque ficar parado é pior. E, na verdade, o cenário é perfeito. A gente está liberando isso, é importante para você receber. O cenário é perfeito. Talvez tudo que você tenha é uma frustração. Talvez tudo que você tenha é uma história que você tem vergonha de contar para as pessoas. Mas uma coisa é, você precisa estar convicto de que o Deus que fez na vida da Rayane é poderoso para fazer na tua vida. Você precisa crer que Deus é poderoso. Então, se levante dessa dor, se levante do medo, se levante da frustração, se levante da angústia e creia. Vai lá. Se você não tem um ensino médio completo, vai lá, completa, entra na faculdade, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Creia nessa palavra. Amém. Aleluia. Amém? Nós estamos chegando ao fim. Para finalizar, a produção pode fazer uma pergunta? A produção pode fazer uma pergunta. Vai, produção. O que você diria para quem hoje está querendo entrar na nutrição, mas ainda rola aquela dúvida? O que você diria assim, para essa pessoa que está querendo fazer essa faculdade, mas ainda tem dúvida? Não tenha dúvida, a nutrição é algo lindo. Pergunta, senão, sim. O microfone, tá. O que você diria para uma pessoa que tem um desejo e quer entrar na nutrição hoje? Que faça assim. Né? A nutrição é algo lindo da parte do Senhor, desde de Gênesis. E, assim, olhando para o lado espiritual, de tudo, a nutrição ela é espiritual, porque tanto que ela é de dentro para fora. Sim. E se você tem a dúvida, hoje esse tabu vai cair por terra, vai decidir hoje, agora aproveita que vai iniciar um novo semestre, vira essa chave e vai se cadastrar, vai fazer a sua inscrição lá na faculdade. Janeiro tá aí, já vai começar outra nutricionista. Não há disputa com o nutricionista, nós se completamos, porque cada uma é igual eu. Eu falo, eu sou muito didática, eu sou muito nutrição comportamental. Hoje eu fiz fitoterapia, né? Eu tô indo para esse lado, falo um pouco de emagrecimento, mas vamos lá, eu não sou uma esportiva. Né? Tem a esportiva, tem a saúde da mulher, a nutrição ela tem um campo muito aberto. Né? Tem Diwan, que é nutricionista de Diwan, eu tenho uma pegada também de Diwan, porque eu trabalhei numa escola, para honra e glória do Senhor, que me deu esse suporte, uma escola, tanto que Deus, na minha graduação inteira, ele abriu portas, eu estudei, tanto que eu sou nutricionista formada há pouco tempo, mas eu tenho 4 anos na nutrição, porque os 4 anos eu trabalhei na nutrição. Eu trabalhei em Diwan, que é na cozinha industrializada, então eu tenho uma pegada, mas eu tenho amor com nutrição comportamental. Né? Então, assim, a nutrição, ela é linda. Se você tem dúvidas, esse tabu hoje caiu por terra. Vai cuidar primeiramente de você. Você vai se encontrar na nutrição e vai cuidar da sua família e cuidar de pessoas. Porque esse é o nosso dever. Gerar vida na vida das pessoas. É isso aí. E no mercado de trabalho, quais são as opções? Quem está querendo entrar, quais são as opções que ela tem dentro do mercado de trabalho hoje? Inúmeras, né? Hoje, a nutrição, ela tem um campo bem aberto. Porém, tem uma grande dificuldade de aceitação. Até mesmo por conta das blogueiras, né, blogueirinha, que dão dietas aí, né? Não estudam,
mas porque pesquisam e porque acham que podem, fazem. Né? Mas eu digo que quando Deus tem algo para a tua vida, hoje eu não trabalho numa clínica, eu atendo em Madureira, numa clínica particular, que eu aluguei, e tenho um projeto social. Talvez para você que está aí olhando não é muito, mas Deus tem me sustentado com isso, né? Então isso para mim está sendo tudo, porque eu sei que Deus tem algo reservado mais. Mas tem a área do fisiculturismo, tem, né? Tem a própria One, tem inúmeras coisas, né? Tem a parte de restaurante, que é a One que está ligado, tem a parte da criança, tem o autismo, que hoje o autismo tem crescido muito e a nutrição está trabalhando incansavelmente, porque o autismo não tem cura, mas a nutrição ela tem como trazer uma vivência melhor para esse indivíduo, né? Vamos lá, o autista, eu vou falar um pouco do autista porque eu gosto também de falar. Vamos lá, o autista tá chorando. Ah, porque ele é autista. Para ouvir, o autista tá chorando às vezes porque tem uma desbiose, o autista tá chorando porque às vezes ele tá com uma gase, ele tá com alguma coisa, mas tudo que o autista sente porque ele é autista. E na verdade o autista precisa ser visto, né? Que ele é um ser humano como eu e você, composto com várias células, né? Então ele precisa de alimentação. O autista é seletivo, ele é seletivo, só que dentro da seletividade dele, eu como profissional tenho que procurar meios para poder nutrir esse autista. Então assim, hoje, depois dessa pós, eu vou vir aí, ó, como a nutrição no autismo. É importante, eu fui numa palestra de autismo, né, e eu vi eles falando de alguma coisa, achei muito interessante, porque, e quem estava dando a palestra era um autista, né? Foi muito legal. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: a gente autista, a gente é muito diferente. É muito diferente. A percepção é diferente. Ele falou assim: um exemplo, a pessoa fala, você vai ali, e ele não entende muito bem, porque ali aonde? Sim. Às vezes a gente entende, né? Então, assim, a comunicação é diferente. Então, por exemplo, o autismo, você fala, você vai ali, não. Para ele, você tem que falar, ó, você vai ali na esquina, onde tem aquele poste. Então, é importante a comunicação. Você falou de autista, eu falei, então, é importante a comunicação, como você tem um filho também, né? Então, eu acho ele que não isso é também, autista, ele não é autista, né? Mas ele tem outras comorbidades. Então, isso te despertou também um pouquinho, né? Sim, muita coisa, porque a alimentação está ligada muito ao autismo. Muita coisa, mas aí isso é um outro papo que é bem longo e tem uma briga severa aí com a nutrição, o autismo, tem uma guerra aí. Uma coisa vai puxando a outra, né? Mais uma pergunta, produção? Não, assim, com o aumento do pessoal da musculação, e hoje é muito comum o pessoal frequentar uma academia, acho que aumentou muito essa procura do profissional da nutrição, né? Porque acho que a musculação sem uma alimentação correta não funciona, né? Então aumentou, né? O pessoal que quer entrar, isso é bacana, porque aumentou a demanda da procura desse profissional, né? Pode falar? Pode falar. Aumentou, mas como eu estou te falando, muita gente hoje acha que sabe fazer alguma coisa. E, na verdade, porque ele faz durante um tempo e dá muito certo, por isso que muito depois, no meio do caminho, ele vai ter que, não tem outra escolha, vai ter que procurar um profissional. Né? Porque a gente sempre costuma dizer o efeito rebote, para ali, estaciona. Né? Já viu as pessoas falam, eu estacionei no meu peso, não consigo mais perder peso. Por quê? Porque tem outras questões que estão envolvidas ali. E aí a nutrição faz parte disso aí. É isso aí. Gente, que alegria. Recebemos aqui Rayane Bruna, nutricionista. Foi um papo muito legal, Rayane. Obrigado pela sua presença. Espero ter ajudado, espero ter alcançado algumas pessoas, né, com o testemunho, falando um pouco da nutrição, porque a nutrição ela é muito grande, né, são várias coisas. Pode marcar outra. Vamos marcar sim. Tá marcado, já vai marcar o próximo, hein? Já vai sair daqui que a gente tá marcada. Galera, muito bom. Deus abençoe, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!